Oi, minhas alunas e meus alunos aqui do canal. Hoje a aula tá diferente, nós estamos acostumados a ver por aqui a respeito de micropigmentação. Só que hoje nós vamos falar a respeito de um tema que o pessoal procura bastante também. O pessoal procura muito, pergunta muito a respeito do jato de plasma. Quais são os tipos de jato de plasma que eu utilizo? E eu vou mostrar para vocês aqui os dois jatos que eu utilizo. Todos os dois eu utilizo para procedimentos. Alguns eu indico mais para as alunas que estão iniciando. E por que eu indico esse jato de plasma para quem está começando? Esse jato de plasma é até bem conhecido aí entre as pessoas que estão começando, olham bastante, até porque ele tem um preço mais acessível, né? Normalmente cerca de menos de R$300 você consegue comprar um jato desse. Então, ele é um jato mais fraco, tá? Ele solta um jato com menos intensidade. Então, para quem tá começando, para as minhas alunas de curso, eu só deixo elas utilizarem ele, porque o risco de carbonização é bem menor. Tá? Questão das ponteiras. As ponteiras, elas têm a mesma medida. Tem muita gente que tem essa dificuldade, essa dúvida, né, de comprar ponteira na internet. Elas vêm sempre com a mesma medida de rosca. Então, a medida dessa rosca de jato vai dar, né, de ponteira vai dar em qualquer um outro que a gente comprar sem problema algum. Elas são rosqueáveis, são colocadas aqui na pontinha, a gente rosqueia, lembrando que as ponteiras, essas ponteiras são reutilizáveis, nós podemos colocar na nossa autoclave e esterilizá-las para utilizar novamente, diferentemente das agulhas, né? As agulhas são descartáveis, utilizamos e jogamos fora no lixo específico. Esse jato aqui é bem tranquilo de utilizar, ele vem aqui com power, né? Que vamos ligar, e ele tem os níveis de intensidade. Utilizamos os níveis dele, ele vai até o 9, tá? E para utilizar, uma coisa ruim que eu acho desse jato, para utilizar ele a gente tem que ficar apertando aqui no botão. Então é algo que incomoda, né? Você tem que ficar apertando um botão para funcionar. Mas uma coisa boa dele é que ele é carregável. Então esse jato aqui eu não preciso de fio para utilizá-lo. Então quebra um galho aí de quem quer ter um jato, né, que não precisa ficar com aquele fio, quem não tem tomada por perto, esse jato é ideal. Apesar dele não ter uma fulguração tão forte, a não ser que a gente coloque no nível bem alto, que é o 9. Além disso, ele tem uma super lanterna, né? A gente apertando aqui 2 vezes, acende uma lanterna que auxilia a gente a ver certinho onde que tá fazendo a fulguração, tá? A lanterninha ajuda bem a quem não tem algum problema de visibilidade e tudo mais. Eu já dei curso para algumas alunas que tem problema de visão, me disseram, acharam que a lanterna dá uma ajuda sim. Então esse é um dos jatos que eu indico sim para quem tá começando a fazer o procedimento e depois vai aumentando, comprando, existem inúmeros jatos de plasma, né? E preços também diversos. Existem jatos grandes que vêm com outras funções também além do cautério, né? Além de fazer as fulgurações. Vou desligar aqui e vou mostrar para vocês o próximo jato que eu utilizo também e indico para quem já tá, né, no nível mais aprofundado. O pessoal me pergunta bastante, que é esse jato da marca Bialco. Esse já é um jato que na internet eu comprei, eles falavam que ele era carregável, mas o meu não funciona sem a tomada, tá? Ele só funciona na tomada. Porém, ele é muito forte e eu não consigo fazer fulguração em rosto além do 1. Às vezes corporal eu ainda aumento mais, mas eu acho ele tão forte que no 1 ele já sai, faz uma fulguração profunda e é perigoso carbonizar. Aqui ele tem o botão de power. Olha, esse daqui já é um jato que o pessoal fica mais na dúvida de como que funciona, porque ele tem a corrente alternada e tem os níveis. Então a gente tem que ligar tanto o nível quanto a corrente para funcionar. E aí ele também vai até o 9 de nível, tá? E a corrente a gente vai aumentando. Não necessariamente precisa ficar no mesmo nível e corrente. Mas eu gosto de utilizar os dois no 1. É bem forte, esse jato aqui eu já acho que ele fulgura bem mais forte e carboniza muito mais fácil. E para funcionar, depois que a gente utiliza isso, tem que colocar para piscar. Essa luzinha aqui tem que piscar para ele começar a funcionar. E eu vou mostrar para vocês
Já mostrei os dois tipos de jato que eu utilizo. E a respeito das ponteiras, as ponteiras, cada ponteira, né, ela tem a sua particularidade e cada ponteira é para um tipo de coisa diferente. Eu gosto de utilizar a ponteira lança e a ponteira em L, tá? Ponteira em L. E o que acontece? Conforme a ponteira tem a ponta mais fina, vai fulgurar mais. Então, quem tá começando, eu indico usar uma ponteira que não é tão fina, que não tem a ponta tão fina. Justamente para não fazer um buraco, né? Não fazer aquela queimadura muito profunda no paciente. As agulhas, como são muito finas, a gente tem que ter um cuidado a mais por conta disso, da fulguração e da carbonização. Então, eu utilizo a ponteira lança, a que eu mais utilizo em L. Aquelas outras ponteiras que não saem fulguração, que só passam corrente elétrica, para aqueles pacientes que são diabéticos, no meu curso eu explico bem sobre isso. São ponteiras que eu quase não utilizo muito pelo resultado delas ser mais demorado, a não ser que seja um paciente que tenha problemas com cicatrização, aí eu opto por utilizá-las, mas na maioria das vezes utilizo as ponteiras lança. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as fulgurações, como que eu faço uma blefaroplastia superior e inferior. Finalizamos a parte da testa da nossa paciente. Vejam que não fica uma marca muito grande e já vamos passar para a parte dos olhos, tanto superior quanto inferior das pálpebras, que a gente chama de blefaroplastia sem cortes. Tem muitas pacientes que não gostam de injetáveis, então o jato de plasma é uma ótima saída para quem não quer fazer invasíveis, né? Procedimentos invasivos demais. Tô limpando, sempre limpando o anestésico. Nunca façam fulguração nem qualquer tipo de procedimento em um lugar que esteja com anestésico. Esse anestésico, ele é um anestésico de pele fechada, não pode entrar na pele. Vou fazer na marcação, notem que eu não faço até o cantinho interno do olho. Eu separo mais ou menos um dedo, tá? Do cantinho do olho pra frente, justamente porque se eu fizer essa fulguração até o cantinho, a paciente tem um inchaço extremo e aí no outro dia ela pode não ter problema de inchaço, que ela não vai conseguir nem abrir os olhos. Então, eu sempre faço essa medição de mais ou menos um dedo e não chego no cantinho do olho, ali no canto lacrimal da minha paciente. Faço a marcação, sempre fazendo mais ou menos do mesmo tamanho de um lado para o outro. E pegando também ali os pezinhos de galinha no cantinho do olho. Vou começar a fulguração bem tranquila, também um pontilismo seguido. Vou sempre de baixo para cima. Sempre que eu quero levantar um olhar, sempre que eu quero levantar algo, eu faço a fulguração de baixo para cima. Notem que eu utilizo a simetria para deixar os pontinhos próximos um do outro com a mesma distância, sempre utilizando a mesma distância, jamais faço um pontinho em cima do outro. E não faço pontinho dentro das rugas. Quando eu chego na ruga, eu pulo a ruga porque eu tenho que fazer um zigue-zague nas rugas para fechá-las. Percebam que eu faço o zigue-zague agora na ruga e sigo meu pontilismo. Vou para a pálpebra superior, utilizando mais ou menos a mesma distância de pontinhos e estou usando a ponteira curvada, que me facilita fazer essas áreas. E vou seguindo, evito de chegar muito próximo da sobrancelha para não matar nenhum folículo capilar da minha paciente. E utilizando a distância também em cima, não chegando tanto no cantinho lacrimal. A gente tem o canto lacrimal superior e inferior, temos que ter cuidado com isso. Faço o desenho embaixo e já utilizo, né, como parâmetro a distância inferior. Vou fazendo o pontilismo, virando o rosto dela, apoiando sempre o meu dedo menor no rosto da minha paciente para ter onde firmar, para não adentrar demais com o meu jato, né, a minha canetinha na pele da cliente e não criar uma queimadura, como eu disse, carbonizar a pele da cliente. Vejam que são pontinhos acastanhados que eu crio na pele da paciente, sempre de baixo para cima. E vou sempre perguntando o que ela está sentindo. Essa parte é uma partezinha que ela vai sentir um pouquinho mais. Vejam que ela dá uma lacrimejada mesmo. Passamos
Vamos para o outro lado dos olhos, das pálpebras, e fazemos o mesmo pontilismo, seguimos com a mesma coisa que fizemos do outro lado. Vejam que a pele da minha paciente fica mais avermelhada, realmente, mas com uns 20 minutinhos ali o vermelhidão já passou e ela já não tá sentindo mais nada. Peço para essa paciente ficar pelo menos 3 dias sem molhar esse rosto para ter uma cicatrização perfeita. Também peço que a paciente não tome nenhum anti-inflamatório no pós, justamente para deixar a pele se regenerar sozinha, sem nenhum tipo de ajuda de medicamentos. E vou fazendo o pontilismo simétrico, um pontinho próximo ao outro, parecidos, sem fazer uma fulguração muito profunda, sempre uma fulguração acastanhada e sempre perguntando para minha paciente a quantidade, nível de dor, se está sentindo, se gostaria que eu parasse um pouco, né, para continuar. Ela me sinalizou que estava tudo certo, então continuamos o pontilismo. Percebam que a ruga eu pulo e faço movimentinho de zigue-zague nelas. Seguimos com o mesmo movimento, o mesmo pontilismo, e eu sempre falo para as minhas alunas: o segredo do jato de plasma é o peso da mão. Encostou, tirou, encostou, tirou. Não fico parada com esse jato na pele para não criar uma queimadura, uma fulguração muito profunda. Pode acontecer até de sair sangue, né? Acontecer um sangramento que tá totalmente errado. Não pode sangrar. Sangrou, eu tô indo numa camada muito mais profunda da pele, onde já tem o vasinho, então tô criando uma queimadura e provavelmente vai criar uma mancha naquele local. Sempre quando eu finalizo uma região, eu gosto de limpar com lenço umedecido, até para dar um alívio para essa paciente no local, limpar a caneta e já vou passando para outro. Limpo o anestésico do local, sempre limpando o anestésico. Eu não tiro esse anestésico, porque eu gosto de deixar ele agindo enquanto vou fulgurando outras partes.